O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, irá receber mais uma edição, a 10ª, do Encontro Internacional de Piano, evento que decorre de 28 de junho a 6 de julho, com perto de meia centena de participantes provenientes de vários pontos do globo. É mais uma organização que coloca bem alta a fasquia da qualidade. Basta dizer que o concerto de abertura estará a cargo do reconhecido Mário Lajinha, que estará a solo para um espetáculo que se prevê memorável. A ERTE marcou presença na apresentação do Encontro Internacional de Piano, hoje uma aposta mais do que ganha e que tem a capacidade de mexer com toda uma comunidade. Comunidade esta que tem a característica de saber bem receber. O mesmo Centro Cultural foi palco para a conferência de imprensa de perspectiva ao evento, à altura em que Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, reconheceu a importância da cultura, algo que nos obriga a refletir, considerando-a ainda como essencial para a formação dos jovens. Hoje estamos aqui reunidos precisamente para falarmos sobre o 10º Encontro Internacional de Piano. Além de vos dar as boas-vindas, cabe-me também dizer que este Encontro Internacional de Piano, que vai para o 10º ano, tem uma história, e foi uma história bastante curiosa, que eu já contei algumas vezes. Um dia nós tivemos, para já esta casa, tudo começa porque esta casa, quando foi construída, houve uma sugestão ao Presidente da Câmara na altura, que adquirisse um piano, comprasse um piano, porque é muito importante, porque não havia tradição, não há hábito na maior parte dos auditórios portugueses de terem um piano. Normalmente são sítios onde se passa cinema e que têm máquinas de cinema. E aquilo que eu perguntava na altura ao Presidente da Câmara era se cada vez que ele quisesse passar um filme, também se alugava a máquina. E na verdade o conceito é um pouco este. Então porque é que cada vez que se quer fazer um concerto de piano tem que se alugar o piano? Porque é que um equipamento deste, com esta qualidade, não tem um piano também dentro dos seus equipamentos? E em boa hora o Presidente da Câmara na altura aceitou e hoje temos aqui o piano. E tendo um piano é depois tudo muito mais simples, porque os pianistas, além de precisarem de ganhar a vida, são pessoas, são músicos que gostam muito de tocar e que precisam tocar. E nem sempre arranjam espaço, nem sempre têm auditórios, ou pelo menos há 20 anos, eu estou a falar há 20 anos atrás, tinham auditórios com esta disponibilidade para o piano. E assim foi. Começámos esta caminhada em volta de um piano. E até que um dia houve um concerto de um jovem, fantástico pianista de nome Manuel Araújo, que fez aqui um concerto brilhante. Lembro-me que tocou, por exemplo, Stravinsky. Foi, Manuel? Petrushka de Stravinsky, que é uma obra fantástica. E passado umas semanas, o Manuel Araújo diz-me assim: Presidente, queria propor um encontro, um curso de piano, um festival de piano aqui no Sardual. Boa ideia. Então, mas para quando, Manuel? Para daqui a 2 meses. Má ideia. 2 meses. Mas a nossa vida tem também o risco. Então, o que é que nós fizemos? Ok, 2 meses, vamos a isso. E tivemos 16, 17 participantes. Não, o primeiro até acho que começou logo com 30 e tal participantes. 30 e tal participantes, o primeiro? Sim, já foi há 2 anos, já não me já recordo. foi. Mas foi, pronto, e a partir daí começámos realmente este Encontro Internacional de Piano, que passou a ser estratégico para o nosso município, para a nossa região, principalmente para o município. Porque, na verdade, reconhecer que a importância da cultura é óbvio e é demais conhecido, e nos dias que correm cada vez mais a cultura tem um papel muito importante para que, ajudando as pessoas a que pensem, que tenham a reflexão, que sejam elas a pensar pela sua cabeça e não por aquilo que ouvem, por que lhes dizem. É bom vir a esta casa assistir a espetáculos culturais. É bom porque nos leva a refletir se aquilo que assistimos, se é bom, se é mau, se gostamos, se não gostamos. Uma questão estética também, há gostos diferentes, mas obriga-nos a refletir. E essa reflexão somos nós que fazemos. E a cultura tem essa vantagem de comunicar connosco. Quem diz um concerto de piano, uma peça de teatro, uma exposição, porque é que eu gosto desta peça, porque é que eu não gosto, porque é que eu gosto desta música e não gosto. Depois tem outra coisa também, no caso da música dita clássica, que é algo que se aprende a gostar. É algo que com o tempo, ouvindo, vamos conhecendo. Quem diz a música clássica, diz a dança clássica, diz outros elementos. Ou seja, faz parte da nossa formação e muito da formação dos jovens. E aí passava para aquilo que é o nosso encontro, esta vertente pedagógica, e foi por aí que tudo começou, é muito, muito importante. Tem um encontro com o festival, o concurso propriamente dito,
Mas depois tem todo um conjunto de ações pedagógicas que são fundamentais para o desenvolvimento da música, desenvolvimento destes jovens músicos, os quais hoje, alguns deles, o Sardual já faz parte da história deles, do currículo deles. Apesar de muitos jovens, é fácil encontrar hoje em grandes pianistas, como por exemplo o Ruben Micheli, que foi o nosso primeiro vencedor do festival, que é um brilhante pianista hoje e um brilhante diretor de orquestra. Acaba de ser nomeado para os finalistas do concurso Chopin de Varsóvia, que é o maior concurso do mundo. Pronto, o Ruben Micheli há de pôr no seu currículo vencedor do Prémio Chopin de Varsóvia e vencedor do primeiro Encontro Internacional de Piano de Sardual. Por isso, estamos aqui lado a lado com Varsóvia. Mas é verdade. O futebol cobrar pela formação. Muito bom. Mas é verdade. E aquilo que nós assistimos aqui ao longo destes anos, com mais ou com menos participantes, é realmente, ainda hoje estava a dizer a alguém, a qualidade tem sido tão grande. O nível, a exigência, como por exemplo as irmãs Goroxy, que tocam também, vão tocar no nosso festival, a exigência é tão grande, o nível é tão grande, que nós estamos no Centro Cultural Gil Vicente em Sardual, mas podemos fechar os olhos e aquilo que ouvimos pode estar a passar em qualquer lugar do mundo, em qualquer grande sala do mundo, pode ser em Paris, pode ser em Tóquio, pode ser em qualquer lado. Porque eles já tocaram nessas salas. Eles, depois de terem passado pelo Sardual, claro que já tocaram nessas salas e o contrário também. Exatamente. Ou seja, a qualidade não é a sala que faz a qualidade, é quem cá toca, mas é verdade que nós abrimos as portas e permitimos que a nossa comunidade possa assistir a grandes concertos tocados por grandes pianistas, claro, jovens, com um percurso enorme pela frente, mas realmente com o Sardual a fazer parte da sua história. E claro, aquilo que eu ia dizer também para o município é importante, porque é importante também reconhecer a cultura como um ativo cultural, económico muito importante. É claro que durante estes 10 dias que o festival acontece, há uma dinâmica também muito interessante da nossa economia local. É o alojamento, são as comidas, é a pastelaria, é tudo. É uma comunidade que se movimenta para receber todos estes jovens. E eu aqui também aproveitava já para fazer um agradecimento aos sardualenses. Aos sardualenses, porque têm um papel muito importante, não só a assistir aos concertos, mas também porque, a determinada altura, com o crescimento do festival, nós tivemos um problema, que é, e agora? Onde é que esta gente vai dormir? Porque as respostas que nós tínhamos, a oferta não era muito grande. E, além disso, também há jovens pianistas que vêm em determinados locais do mundo em que não têm tantas condições económicas para suportar todos os custos inerentes à viagem, à estadia, tudo isso. E, a determinada altura, eu disse ao Manuel Araújo que ninguém deixe de vir por causa disso. Então, aquilo que nós fazemos temos um grupo já de sardualenses disponíveis para receber nas suas casas estes jovens pianistas. E depois também isto é outra estratégia, é que estes sardualenses que recebem estes jovens pianistas são pessoas que também vêm assistir aos concertos. Porquê? Vêm ver os filhos daqueles dias que eles têm em casa. Por isso é toda uma dinâmica principalmente de desenvolvimento cultural, desenvolvimento de uma comunidade, aliás, que é o grande objetivo desta casa, e depois também fazer com que toda esta nossa atividade cultural seja também um motivo de desenvolvimento económico regional, não só local, porque felizmente os números vão sendo grandes e não só por quem vai passar por este palco, mas também pessoas que vêm de todo lado e que vêm assistir e que nós sabemos que ficam alojados no alojamento A, B ou C, não só no Sardual, mas noutros locais. Nunca é demais recordar que o Encontro Internacional de Piano de Sardual consegue atrair alguns dos pianistas mais promissores à escala mundial, para além de nomes de créditos firmados. Aliás, hoje é fácil aceitar fazer parte do elenco deste evento, tal a sua dimensão e a capacidade
para abrir portas. A aprendizagem é, claro, um dos maiores motores do encontro, assim como a partilha de emoções e de experiências. Presente nesta apresentação esteve Anabela Freitas, vice-presidente do Turismo Centro de Portugal, que não teve dúvidas em referir que esta organização faz parte da estratégia da entidade que representa. É inegável que a cultura tem que estar ligada ao turismo e é inegável que a cultura tem que ter também uma dimensão económica, tal e qual como o turismo é uma atividade económica. E aquilo que começou aqui a ser um festival que nasceu desta ideia de 2 meses, uma má ideia, como disse aqui o Sr. Presidente, implementou-se. E o que é que contribui aqui para o turismo? De 2 formas. Primeiro, vai a um nicho de mercado. E Portugal compete com todo o mundo, enquanto destino turístico. E cada vez mais temos que apresentar um produto diferenciador, diferenciado, altamente valorizado, que nos distinga de outros destinos. E aqui, sem dúvida, foi construindo ao longo destes 10 anos um produto diferenciador de grande valor acrescentado naquilo que é a cadeia de valor do turismo. Segunda nota que eu gostaria de dar. De acordo com aquilo que será a próxima Estratégia Nacional de Turismo, há algo que vai ser acrescentado àquilo que já existe na atual estratégia. Deixem-me só aqui fazer um parênteses. Um dos grandes segredos do turismo tem sido a coerência da política pública. Não tem havido disrupção quando se passa de uma estratégia para outra, mas sim um acrescento àquilo que existia. Por exemplo, naquilo que foi a primeira estratégia nacional, o chamado PENTE, havia 10 produtos turísticos diferenciadores. Quando se passou para a atual estratégia, que é 2027, mantiveram-se os 10 e acrescentaram-se mais 12. Neste momento existem 22 produtos turísticos estratégicos diferenciadores quando competimos com outros países. É nisso que estamos a falar. E para a estratégia 2035, que ainda não foi tornada pública, mas aquilo que tem sido falado é, obviamente, manter os 22 produtos e acrescentar aqui mais alguns produtos. Que produtos poderão ser esses? A inovação e aquilo que são a criatividade enquanto produto turístico, e este festival também tem a criatividade e, sobretudo, uma coisa que o Sr. Presidente aqui focou, que vai ser fulcral, essencial na próxima estratégia, a ligação com as comunidades locais. O turista, foi publicado um estudo há relativamente pouco tempo, em que 52% dos turistas estão disponíveis para alterar o seu destino turístico se lhes forem apresentados destinos onde tenham programas de contacto com a comunidade local, onde possam implicar-se com a comunidade local, no sentido de, ponto 1, deixar a comunidade local melhor do que encontraram e, ponto 2, eles, enquanto turistas, enquanto pessoas, poderem crescer durante a sua experiência turística. E, portanto, o festival aqui reúne, eu diria que está na vanguarda daquilo que vai ser a próxima Estratégia Nacional para o Turismo, que depois, obviamente, passará à Estratégia Regional, depois adaptações para a nossa região e depois às estratégias locais. Portanto, estamos aqui na vanguarda, sem esquecer uma outra coisa. Estamos a falar aqui de um produto único, diferenciador, mas nenhum turista, e todos nós somos turistas, não é? Nenhum turista vem só ouvir música. A seguir, o Sr. Presidente já aqui disse, se calhar vai querer provar o vinho da região, vai querer provar a gastronomia, vai querer ver que pontos de interesse e que outros pontos de interesse cultural, histórico, patrimonial o Sardual tem e, portanto, há que oferecer aqui um pacote multiproduto, digamos. E este festival, com a duração que tem, com a permanência que as pessoas têm, e esta permanência vai contribuir para mais 2 objetivos no turismo. Primeiro, o aumento do número de permanência de estadia no território, e o festival contribui para isso, e depois com, não tanto como ele é realizado agora, mas o vosso pico, a sazonalidade, vai contribuir também para a sazonalidade, sendo que o vosso pico
de dormidas registra-se normalmente em agosto. Portanto, vem contribuir aqui para diluir aquilo que é, ao longo do tempo, que isso é que é desejável, o número de dormidas e aumento da estadia média no território. Por isso, o turismo do centro tem de se aliar, só poderia estar aliada com este festival, porque vem ao encontro de uma série de objetivos estratégicos que nós, Turismo do Centro, também temos. Nota para as palavras de Manuel Araújo, diretor da Academia Internacional de Música Aquiles Del Vigne, que se congratulou com o recorde de participantes, um acréscimo que não compromete a qualidade, assegurou. Quando tivemos esta ideia, eu construí este festival com o meu professor, muito baseado na minha experiência da infância, no período em que eu tinha 13 a 25 anos, em que eu era um jovem pianista que precisava destas experiências para crescer e precisava de viajar. O mercado era quase exclusivo neste nicho de mercado da música clássica, que ainda é um nicho com muito dinheiro e que envolve muitos países e, acima de tudo, também uma população normalmente com algumas possibilidades financeiras. O monopólio pertencia praticamente à Itália e eu percebia que muitos destes festivais onde eu podia encontrar grandes pianistas, grandes professores, eram no verão, e não eram em Roma, não eram em Milão, eram em pequenas vilas do interior, muito semelhantes a esta na dimensão, muitas medievais, que tinham uma beleza que aliavam com ofertas de ir à praia, de ir a um lago, de ir à montanha, e o ambiente era de paz para a criação. O próprio Beethoven, sempre que estava numa crise artística, ia para o canto. Era esse o percurso. E neste nicho eu fico muito contente, porque vejo que este ano realmente é grande, não só são os 10 anos, como é a grande consagração de todo o trabalho feito. Teremos um número recorde de participantes e eu vejo que a maior parte dos participantes trazem os familiares, como muitos deles são jovens, vêm com pais e mães. As próprias intérpretes, as irmãs Gorog disseram, desta vez vamos levar as famílias e vamos ficar em Portugal. Os professores, quando reservam os voos, já dizem, não, vou ter mais uma semana para ir a Lisboa, vou... E eu temo, inclusivamente, que este ano tenhamos muitas dificuldades com as possibilidades de alojamento e que o Sardual não chegue e que seja necessário Abrantes e que seja necessário... E até estou algum preocupado porque alguns participantes podem confiar, como fazem noutros sítios, de deixar para a última semana para reservar o hotel e acho que vão ter algumas surpresas. Vamos ter um encontro que, para além de toda a qualidade do cartaz principal de concertos, vai ter um grande acréscimo de qualidade no concurso internacional e temos muitos jovens pianistas que são de 24 países e tivemos este ano que passar cartas para recomendação de visto a pessoas que viviam em Pequim, pessoas que viviam em Las Vegas. Hoje, antes da conferência, pediram-me urgentemente um russo que lhe passasse uma carta para o passaporte. Ou seja, não estamos a falar só de pessoas de perto, de locais, mesmo da Europa, que era o nosso alvo mais próximo. Neste momento, o encontro é global. Outro sinal muito positivo que eu encontrei é que, quando eu convido um artista, quando eu convido mesmo alguns estrangeiros, eu já não tenho que explicar o que é o Sardual e onde é que é o Sardual. Ou seja, dentro deste nicho que são os pianistas, já sabem que o Sardual tem uma ligação ao piano. Principalmente em Portugal já não há nenhum artista que eu tenha que explicar o que é o Sardual para o Festival de Piano. E este sucesso é o fruto de um trabalho muito árduo e contínuo de 10 anos, e eu tenho que agradecer ao município porque foi muito persistente e acreditou desde o início e embarcou nesta joint venture que tem esforços, mas também tem muitas satisfações. E estamos à espera de concertos de uma qualidade excepcional. Acho que não haverá nenhum concerto que não tenha um grande envolvimento. Estou também muito contente com o maior envolvimento com as comunidades locais. Tenho que dizer que lançamos, por exemplo, um grande desafio à Filarmónica União Sardualense há uns meses de tocar a Rhapsody in Blue de Gershwin, que é a obra-prima da música erudita americana, muito complexa ritmicamente, e não sendo o repertório deles, eles embarcaram nesse desafio
e fizeram um concerto extraordinário e vão ver que esse envolvimento é muito contínuo, até no concerto, a caminhada concerto pela aldeia, onde todos os jovens da Filarmónica têm uma oportunidade de tocar também.